19 e 20. Todos acharam, amém? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O Senhor abençoe essa palavra no nosso coração. Amém? Porque acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário ou o templo do Espírito Santo? Sobre esse tema que gostaríamos de meditar essa manhã. O que significa ser templo do Espírito Santo? O templo, ele tem uma significância bastante importante em todas as religiões e ele significa um local de adoração especial. Ele é consagrado a Deus, ele contém a presença de Deus de alguma forma especial, e isso torna o local santo. O prédio que você está vendo aqui, né, que nós chamamos de templo, na verdade, se você comparar com o que está na Bíblia, ele não é um templo, ele seria o equivalente a uma sinagoga, um local onde as pessoas se reúnem para estudar a palavra e até mesmo para cultuar. Porque naquela época, na época de Jesus, havia um único templo que ficava em Jerusalém. Esse templo foi destruído no final do século I pelos romanos e não existe mais. Mas havia um único templo. Só que esse texto, que foi escrito quando o templo ainda existia, ou seja, o templo de Jerusalém estava de pé, ele diz que nós somos o templo do Espírito Santo, o santuário do Espírito Santo. Então aqui há um novo conceito. A presença do Deus vivo está em nós, dentro de nós, de uma forma especial. Somos, portanto, consagrados a Deus. Nós somos santos, dedicados a andar nos caminhos do Senhor e somos considerados sagrados. Por isso é que a ideia de santo não é uma pessoa especial, né? Tem essa ideia assim, o cara é um santo, né? E normalmente as gravuras desse indivíduo, ou dessa indivídua, se for uma mulher, aparece com uma coroa de luz, indicando santidade, uma figura assim, emanando santidade. Mas, na verdade, o conceito de santo do Novo Testamento é que todo aquele que aceita Jesus e tem, por fé, tem a sua vida transformada, ele é considerado santo por um único motivo: o Espírito Santo habita nele, por isso ele é santo. Ele não é santo porque ele faz milagre, ele não é santo porque ele se tornou melhor do que outra pessoa, ele é santo porque o Espírito Santo habita nele. É isso que a Bíblia nos diz. E a Bíblia nos diz que não é qualquer um, é somente aqueles que se arrependeram dos seus pecados e receberam Jesus como Salvador, é que são selados pelo Espírito Santo. Não são os frequentadores de igreja, membros de igreja, ou aqueles que falam que sejam alguma coisa, mas o texto de Efésios 1:3 deixa muito claro: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Isso nos mostra que não são todas as pessoas que são templo do Espírito Santo, mas somente aqueles que são convertidas, de verdade. Jesus respondeu, disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. Então, esses são aqueles que têm o Espírito Santo habitando. Na escola dominical eu mencionei uma ilustração bastante interessante. Assim, imagina de que você vá lá na Casa Branca e queira entrar na Casa Branca, o que é proibido, é controlado, diz assim: eu quero entrar porque eu conheço Donald Trump. Bom, acho que todo mundo aqui conhece Donald Trump. É só olhar na televisão que ele aparece todo dia, né? A foto dele, a vida dele. Tem até um seriado lá, acho que no History Channel, fala sobre a vida de Donald Trump, desde quando ele era jovem. Todo mundo conhece ele. Isso vai me fazer entrar na Casa Branca? Claro que não. Mas se Donald Trump disser assim: eu conheço o Valdemar, eu entro. Eu entro. Não porque eu o conheço, mas porque ele me conhece. Essa é a diferença. Não adianta dizer assim: eu conheço Jesus. Jesus te conhece.
Porque lá em Mateus, no capítulo 7, ele alertou que muitos dirão em meu nome: Senhor, em teu nome nós profetizamos, fizemos milagres, fizemos isso e aquilo. E Jesus disse assim: eu não te conheço. Eu não te conheço, apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Porque você pratica iniquidade. Então existe uma maneira de ser reconhecido. Como que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? Jesus me conhece. Todo aquele que recebe a Jesus de verdade, se converte, tem o Espírito Santo. Isso é um tremendo privilégio, mas também uma tremenda responsabilidade. O nosso corpo é sagrado. Isso significa que ele é digno de respeito. Nós temos que cuidar bem do nosso corpo. Você imagina, né? Ontem, conversando com a Lília, né? Estávamos brincando. Imagina um professor de ginástica bem gordo e flácido, e ele vai ensinar o outro a fazer ginástica para emagrecer. Você, por que não começa de você mesmo? Cadê o exemplo? Como que você vai cuidar dos outros se você não consegue cuidar de você mesmo? Assim, mas se você está querendo dar uma lição nos outros, você tem que começar de você mesmo. Então, a ideia é que nós temos que cuidar do corpo, né? Não apenas porque é importante para a saúde, porque ele é sagrado. E nós devemos ter cuidado de não entregá-lo à sujeira e à iniquidade. E eu não estou me referindo à sujeira física também, porque a sujeira física gera doença. E nós temos responsabilidade de cuidar do nosso corpo, não deixar que ele adoeça. Então, nós temos essa responsabilidade de nos alimentarmos corretamente, fazermos as coisas para que o nosso corpo seja sadio. Mas eu estou me referindo à sujeira moral. A iniquidade suja a nossa alma, o nosso espírito. Então, se eu sou o templo do Espírito Santo, eu tenho que não apenas cuidar do meu corpo físico, porque senão alguém diz: nossa, eu vou cuidar muito bem do meu corpo, vou fazer um monte de plástica, vou fazer umas lipoaspirações. Isso não é para a glória de Deus, com certeza não é, para a sua própria. Né? Eu estou falando de cuidar para a glória de Deus, porque nós somos sagrados. E aqui o texto diz muito claro que nós devemos ter uma vida santa, porque se você não tem uma vida santa, você tem uma vida impura. Eu preciso cuidar para que o pecado não domine o meu corpo, pois ele é o templo do Espírito Santo. Por que eu não devo pecar com o meu corpo? Porque ele é o templo do Espírito Santo. Assim, mas eu posso pecar com a alma e com o espírito. Claro, posso pecar em pensamento, sim. E isso suja a minha alma e o meu espírito. Mas eu também posso pecar com o meu corpo, e eu devo fugir da impureza. Aliás, está em 1 Coríntios 6,18, que é o versículo anterior ao que nós tínhamos lido aqui, que eu não li, e diz assim: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo, ou seja, a imoralidade peca contra o corpo. E nós devemos estar preocupados, assim: eu sou o templo do Espírito Santo, então cuide do templo, para que ele não esteja sujo, para que ele não esteja contaminado, Nós não devemos nos associar às coisas do mal. Primeira coisa é a seguinte: eu não devo pecar, eu não devo sujar o meu corpo, preciso ter uma vida digna. Mas eu também não devo me associar às coisas erradas. Isso está em 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 14 ao capítulo 7, 1. Tem um texto que fala muito sobre isso. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união entre o crente e o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras. Eu vos receberei, serei o vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amado, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Aqui tem uma descrição sucinta da vida do crente. Quando você se converte,
Você é liberto do poder do pecado. Nós já vimos falando isso em algumas mensagens anteriores. Você está sujeito à condenação por estar afastado de Deus devido ao pecado. E isso todos nós estamos. Mas nós não podemos consertar isso por boas obras, porque as más obras não se compensam com boas obras. Nós precisamos ser perdoados, restaurados, ser resgatados do poder do pecado. E isso acontece durante a conversão. Você se torna nova criatura. A partir dali você entra num processo de santificação, que é exatamente isso que é descrito no templo, aqui no texto. Você se torna o templo do Espírito Santo e você vai se afastar das coisas que tornam impuro. Recentemente eu tive o testemunho de um rapaz, eu falei até sobre isso, né? Assim, você pode ir numa mina de carvão vestido de branco. Não vai acontecer nada. Você vai entrar lá e vai sair. Duvido que você saia branco. Você vai sair todo sujo. Não vai acontecer nenhum acidente, mas você vai sair todo sujo. Então você está se contaminando mesmo não querendo, mesmo não fazendo nada de errado. É exatamente isso que o texto diz. Você não deve se associar às coisas com o mal. Ficar perto de quem está fazendo o que não presta, participando. Mas eu não estou fazendo nada. Mas você está junto de quem está fazendo. Você está se associando a coisas ruins. Você está validando coisas erradas. Você está se associando com quem está produzindo coisas que desagradam a Deus. Afaste-se. Afaste-se. A ideia hoje, que muitos lugares estão assim, não, você está sendo religioso. Você está sendo religioso. Você pode viver igual a todo mundo. Mas se eu sou igual a todo mundo, qual é a diferença? Se eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou uma coisa separada, algo. A palavra santo significa ser separado. Eu não entendo como alguém que falar assim, eu sou separado e junto ao mesmo tempo. São antagônicos. Ou você está junto ou está separado. Não, mas eu estou separado, mas estou junto. Eu lembro que quando jovem, um jovem crente, eu me converti com 16 anos, e eu morava perto do Maracanã, que é uma espécie de um templo de um ídolo, né? O futebol, né? Era o templo do futebol, né? As pessoas, em vez de ir para a igreja, iam para o jogo jogar futebol. Assim, cara, você deixou de ir à igreja para ir no jogo. Mas quem que disse que eu não posso evangelizar lá? Olha que desculpa mais esfarrapada, né? Eu vou no Maracanã, todo mundo torcendo, um xingando o outro, olhando para a bola. Assim, não, você precisa aceitar Jesus. Você já leu a Bíblia? Que isso, rapaz? Você ficou louco? Ninguém vai falar um negócio desse. Você está sendo hipócrita. Não, mas eu vou lá. Não, você não vai. Você está se metendo junto com outras pessoas que estão fazendo outra coisa, que não era aquilo que você devia estar fazendo. E é exatamente isso que o texto diz, nós não devemos nos associar com o mal. Por quê? Porque nós somos templo do Espírito Santo. Se você é templo do Espírito Santo, não pode sujar o templo. Existe essa responsabilidade. Não sabeis vós que sois templo de Deus, e o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Aqui você pode entender que ele está falando de alguém matar você. Está destruindo o templo. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus vai haver as contas com quem fez. E realmente é uma interpretação válida. Mas o que o apóstolo Paulo está se referindo aqui não é ao indivíduo, mas ao corpo de Cristo, à própria igreja. A união daqueles que formam a presença de Deus não pode ser destruída. Mas tem gente que está tentando. E eu não estou me referindo a Satanás e seus demônios, que isso ele já tenta há muito tempo. Estou me referindo a gente dentro da igreja que fica comentando de que a igreja vai acabar. Comentei isso na escola dominical. Apareceu uma pessoa aqui que disse, não, a igreja vai acabar. A igreja não vai acabar. Jesus disse que vai vir buscar a igreja, então ele não vem mais? Que a igreja vai acabar? Não, a igreja não vai acabar. E ela não vai acabar por um motivo muito simples, porque ela é plano de Deus e ela foi feita por Deus. Foi Jesus que fundou a igreja e ela não vai acabar. Mas ela tem um monte de problema. Tem mesmo. Jesus já havia dito isso na parábola do trigo e do joio. Onde tem trigo, tem joio. A igreja tem joio? Tem. Esse joio não habita o Espírito Santo, só no trigo. Mas o joio está na igreja. E as pessoas se escandalizam, se ferem, com razão. Não estou dizendo que isso é fruto da imaginação de ninguém. As pessoas se escandalizam mesmo, por causa da presença do joio. Mas existe trigo, e é nele que a gente deve focar. Nós não podemos pensar de que isso vá destruir a igreja, porque quem tentar está sob o juízo de Deus, é o que o texto diz claramente. O templo de Deus não pode ser destruído, embora muitos tentem. Nós somos
templo do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo, ela exclui a presença maligna. Esse contexto importante vai contra a doutrina que nós vemos em alguns lugares, que crente pode ficar endemoniado. O crente não pode ficar endemoniado. Se ele é a habitação do Espírito Santo, o diabo não entra lá. Ele não pode entrar lá. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes, o guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. 1 João 5,18. O maligno não lhe toca, porque aquele que nasceu de Deus, ele está se referindo a Jesus, o guarda. Você está guardado pela presença de Deus. O maligno pode te atacar, e isso ele vai fazer, como um leão procurando a quem devorar. Mas você tem uma armadura, que é descrita lá em Efésios 6. Você pode rechaçá-los? Não. Eu tenho o escudo da fé. Você joga dardo e eu tenho o escudo. Você se aproximar de mim, eu tenho a espada da palavra de Deus. Eu tenho o capacete da salvação. Eu tenho a couraça da justiça. Então eu tenho uma armadura. Eu vou enfrentar o inimigo. Ele vai vir e eu vou enfrentar. Mas a presença de Deus está na minha vida. Eu acho que quando nós pensamos a presença do Espírito Santo, nós vemos muito assim, mas há muita teologia nisso. Sim, existe, assim, nós não devemos entristecer o Espírito Santo. É importante isso. Eu não devo entristecer, porque nós somos selados pelo Espírito Santo. Então eu posso entristecer o Espírito Santo. Eu não deveria fazer isso. A minha vida deve ser para alegrar aquele que me salvou, para alegrar aquele que me transformou, para levar aquele que me tirou das trevas para a luz. Então eu quero alegrar, não quero entristecer. Mas a Bíblia diz que eu posso entristecer o Espírito Santo. Então eu preciso cuidar para que eu não esteja fazendo isso. Não fazendo aquilo que é recomendado, me aproximando de coisas malignas, me envolvendo com coisas, cometendo iniquidade, permitindo que o pecado entre de novo na minha vida. Isso entristece o Espírito Santo. E eu não deveria querer isso. Se eu quero me fortalecer, eu preciso me afastar disso. O pastor Matosinho mencionou aqui a reunião de oração, e eu acho muito importante nós dizermos o seguinte: quando nós estamos na presença de Deus, e nós estamos agora, porque nós invocamos a presença de Deus, nós estamos cultuando a Deus. É como se nós estivéssemos andando na rua e estivesse fazendo muito sol. Você volta para casa igual que você saiu? Não. Você volta mais moreninho. A presença do sol tange sua pele. Quando nós estamos em oração reunidos, nós estamos invocando a presença de Deus. Algo espiritual está acontecendo conosco. Está nos revestindo da presença de Deus, porque nós estamos em contato com Ele. Então, se o Espírito Santo está habitando em mim e eu estou em contato direto com a fonte, algo vai acontecer na minha vida e vai me transformar, e vai me dar mais santidade, e vai me dar uma visão diferente, vai mudar o conceito que às vezes eu tenho ainda humano, mas se eu começar a olhar com os olhos de Deus, eu estou vendo com mais maturidade, porque a presença de Deus está cada vez se manifestando mais em mim. A presença do Espírito Santo exclui a presença maligna. Quanto mais eu me encher do Espírito, que é uma ordem bíblica, enchei-vos do Espírito. Quanto mais eu estiver cheio dele, mais longe da presença do inimigo ele estará. Ele vai sair da minha vida. Onde quer que nós estejamos, e isso é uma coisa muito importante, a presença de Deus vai estar manifesta. Algumas pessoas acham, interpretam erroneamente, assim, onde a planta do meu pé pisar, você vai conquistar. E ele olha isso de uma forma humana, assim, eu vou ganhar um monte de coisa. Mas se você olhar do ponto espiritual, é totalmente diferente. Se o Espírito Santo está dentro de você, onde você estiver, a presença de Deus está junto. Você acredita nisso? Você crê nisso? Onde quer que você esteja, a presença de Deus vai estar manifesta. E isso é uma realidade que nem sempre nós percebemos. Vou contar uma historinha que vocês nunca mais vão esquecer. Que não é uma história ilustrativa, aconteceu mesmo. O nome do personagem é Roberto. O Roberto era um engenheiro, trabalhava comigo lá no Exército, isso tem quase 40 anos atrás, era jovem, mais jovem do que eu. E ele presenciava, na época eu estava no seminário, e havia uma luta muito grande espiritualmente naquele lugar lá, que era em trevas total, né? Os oficiais que trabalhavam comigo, que todos eram
ateus, ou sei lá se tinham alguma religião, mas eles ficavam me fazendo perguntas e questionando a minha fé, por que disso, por que aquilo outro, e era uma briga constante. E o Roberto ficava vendo aquilo de longe, não participava de nada, não se metia com isso, mas ele via essas brigas. Eu saí de lá, me transferi para um outro local, ainda no Exército, mas numa outra. Isso acontecia na Urca, no Forte São João da Urca. E depois eu fui para Guaratiba, onde ficava o CTX. Passou uns 2 anos, eu encontrei com ele de novo. E ele disse: Valdemar, eu quero te contar uma coisa. Eu estou frequentando uma igreja batista, estou frequentando a escola dominical. Nossa, que bênção, cara. É mesmo? Sim, estou lendo a Bíblia, eu estou fazendo isso. Começou a contar, assim, mas não é isso que eu quero te contar, não. É? É que aconteceu uma coisa. Eu comecei a namorar uma moça. Ela não é crente. E ela quis ir num centro de macumba, um centro de umbanda. E fica num local muito perigoso. E ela pediu que eu a acompanhasse. E eu fui, para protegê-la. Mas eu disse: eu não vou entrar lá. Tudo bem, você fica do lado de fora. E ele foi. Diz que ele chegou ao centro, ficava num lugar, ele atravessou a rua e ficou do outro lado da rua, parado lá esperando. Se passou uma meia hora, saiu uma pessoa de lá e disse assim: você não pode ficar aqui, não. Mas o que eu estou fazendo? Nada. Não, assim, o santo disse que não baixa enquanto você estiver aqui. Como é que é? A presença dele, a presença do Espírito Santo nele, foi sentida lá do outro lado. Não, pode não. Enquanto aquele cara estiver ali, não vai acontecer nada, não. Sai daqui, você está atrapalhando. Atrapalhando como? Ele não falou nada. Ele não estava nem orando, não estava lendo a Bíblia, ele só estava lá. Mas junto com ele estava o Espírito Santo. E alguém chegou assim: não pode, você tem que sair daqui. Ele ficou sem saber o que fazer. Bom, eu espero que ele tenha se separado da moça, né, ou ela se converteu, porque não dá para... É o que eu acabei de ler. A luz e as trevas não têm comunhão. Como que você vai continuar namorando uma moça dessa, né, que está levando você para a porta do inferno? Né? Então, mas o exemplo, a ilustração muito poderosa é a presença do Espírito Santo. Foi o que eu falei para ele. Sabe o que aconteceu? A presença do Espírito Santo em você foi percebida. Você mesmo não está percebendo, mas o mundo espiritual percebe. Onde você está, a presença de Deus está também. E isso faz muita diferença. Muita diferença. Se você está realmente num caminho de fé, tentando ser santo no nosso conceito, porque santo nós já somos. Por quê? Porque a presença de Deus está em nós. Mas eu quero me aperfeiçoar, eu quero fazer as coisas para agradar ao Senhor, eu quero fazer tudo, eu vou me separar, eu vou me afastar das coisas malignas, eu vou deixar de fazer tudo aquilo que desagrada ao Pai, que me pode levar ao pecado, que me pode levar a fazer coisas que eu vou me arrepender depois. Eu estou nesse processo de conversão. A presença de Deus vai se manifestando cada vez mais poderosamente em nossa vida. Nós devemos tomar muito cuidado, porque em alguns momentos eu vejo assim: você tem que viver em vitória. Cuidado com essa frase. Cuidado com essa frase. Por vários motivos. Primeiro, vitória pressupõe luta. Ninguém tem vitória sem ter lutado antes. WO não conta, né? Eu ganhei porque o meu adversário não veio. Isso não é vitória, né? Talvez conte ponto, mas não serve para nada. Vitória pressupõe luta. Vem aqui, você que veio pegar a sua vitória. Mas eu não quero luta. Mas só quero vitória. Mas que estranho. Você não quer luta e quer vitória. Então, cuidado com essa frase. Viver em vitória significa viver em luta, ou não? Você vai ter vitória sem luta? Agora, por outro lado, o que mais me assusta é que essa frase, ela não está focando na luta, está focando em vitória à luz da glória dos homens. Venha buscar sua vitória, venha buscar prosperidade, bens materiais, reconhecimento humano, fama. Aquele cara, é um cara. Isso não é vitória segundo os olhos de Deus. Isso é vitória humana. A presença de Deus em nossa vida, o Espírito Santo, ele nos dá vitória em outro tipo de combate.
Um combate espiritual, vitória sobre as tentações, vitória sobre o pecado, vitória sobre as coisas do mundo. E não com relação a ganhar cada vez mais coisas espirituais que fazem a glória dos homens. Mas não é esse o conceito de vitória que a Bíblia nos transmite. O Espírito Santo, ele precisa estar nos convencendo. E essa é uma das funções dele, convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. É assim que o Espírito Santo entra em nossa vida. A partir dali, você começa um processo de santificação. E nós nos tornamos morada do Senhor. Canais da presença de Deus, onde quer que eu esteja, Deus estará lá. Por quê? Porque Ele está em mim. Quantas vezes assim, você tem uma coisa diferente em você, você tem um brilho diferente, você tem um sorriso, eu sou feio, não importa, algo está diferente. Por quê? Porque a presença de Deus está em você. Suas palavras têm poder, poder de persuasão, não porque assim, isso vai acontecer, não é nada disso. Mas quando você fala, as pessoas param e escutam. Por quê? Porque um selo especial está nela, a presença de Deus está fluindo. Você fala com os salmos, assim, tudo que é bom, tudo que é puro, diz o apóstolo Paulo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, habite no seu pensamento. E se habita no seu pensamento, vai sair pela boca também, porque a boca transborda o que está cheio o coração. Se eu tenho o coração cheio de coisas boas, de pensamentos na presença de Deus, de buscar a vontade de Deus, quando eu falar, é natural que isso espelhe através do meu falar, e isso vai abençoar as outras pessoas. Como maçãs de ouro em salvas de prata, diz o provérbio. Assim é a palavra dita a seu tempo. Você fala e toca o coração de alguém. Não porque você tem uma sabedoria especial, ou fez um curso de convencimento, ou de hipnose, ou sei lá o que você faz para enganar as pessoas. Não. A presença de Deus unge as suas palavras. Assim, engraçado, eu gosto de ouvir você falar. Quando eu trabalhava no IAE, durante muitos anos, eu me propus a orar todos os dias quando eu entrava na minha sala. Já contei isso aqui uma vez. Todos os dias eu entrava. E, primeira coisa, eu fechava a porta, chegava cedo. Eu chegava cedo, eu não usava o expediente para ficar fazendo outras coisas. Eu trabalhava durante o expediente. Chegava cedo, me ajoelhava e orava. E eu pedia a Deus que estivesse ali comigo. Eu nunca contei isso para ninguém, para nenhum colega meu. Nenhum. Mas quantas vezes alguém entrava na sala assim, tem algo diferente aqui nessa sala. Eu gosto de vir aqui. O que será que tem aqui? Eu ficava olhando, não falava nada. A presença de Deus estava ali. Talvez a pessoa não soubesse. Um dia, e esse eu já contei aqui, vou contar de novo. Eu estava orando por um rapaz que eu conhecia. O nome dele é Luciano. Não sei se é vivo, isso aconteceu há mais de 30 anos. E eu fiquei sabendo que ele estava tendo um certo comportamento que indicava claramente possessão demoníaca. Lá no Instituto de Pesquisa Espacial. O demônio também entra lá. E aí, fazia um tempo que eu não orava por ele, eu nem lembrava mais dele, mas naquele dia de manhã, eu cheguei, me ajoelhei, comecei a orar, eu me lembrei dele. E eu roguei por ele. Terminei minha oração, me sentei na minha mesa, abri a porta. Passou uns 20 minutos, eu escutei uma gritaria. E vi duas pessoas passando correndo assim para a direita. Aí eu, saí e cheguei na porta e olhei para a mesma direção para onde as pessoas tinham corrido. Eu fiz assim, olhei para o corredor, era um corredor largo, né? O corredor estava totalmente vazio e eu vi duas cabeças assim, na porta, olhando para o lado contrário, assim, só a ponta do olho, assim, de quem está olhando com medo, né? Olhando assim. Aí eu olhei para o outro lado. No final do corredor estava o nosso amigo Luciano, de pé, ele estava assim parado, gritava um monte de coisas totalmente sem sentido, falando um monte de desaforos, aos berros, sem nenhum sentido. Eu falei, é agora. Eu acabei de orar por ele. E eu vou ter que encarar, né? Como é que você faz? O que você faz? Eu não fiz nada, eu só saí no corredor, parecia um desses coisas de faroeste, né, que você fica um de frente para o outro, vai sacar a arma, né, e está na fonte no final. Aí eu olhei para ele assim, Luciano, quando eu falei isso, ele parou de gritar imediatamente. Eu só chamei o nome dele. E parou de gritar imediatamente. Aí eu continuei andando. Só que ele parou de gritar e ficou estático assim,
olhando para o infinito, como se estivesse olhando através de mim, né? Não estava vendo nada, parado assim. Eu fui andando. Luciano, você está bem? E fui andando na direção dele. E ele não se mexeu, não emitiu um som. Eu cheguei nele e disse, Luciano, e toquei nele. Eu só toquei nele. Ele tremeu todinho e saiu do trânsito. Eu disse, está tudo bem. Está tudo bem. Aí entrou na sala dele, eu entrei junto. Sim, você está com algum problema? Você está precisando de ajuda? Sim, eu estou atravessando uns problemas e tal. Eu falei assim, olha, se você quiser, vai lá na minha sala e eu oro com você. Eu não ia orar na sala dele, ia orar na minha. Né? Se eu vou orar por você. Ele disse, não, tudo bem, eu já estou melhor agora, já passou. Aí eu disse, bom, olha, se você quiser, vai lá na minha sala. Quando eu saí da sala, ele levantou os olhos, eu não esqueço daquele olhar. Era um olhar de alívio. Ele deu um sorriso assim, muito obrigado. E saiu. O que aconteceu? O que aconteceu? Algum tipo de poder especial? Não. A presença do Espírito Santo. Ao tocar nele, o espírito maligno o deixou imediatamente. Foi só tocar. Não teve nenhuma cerimônia, nenhuma expulsão, nada. Foi só tocar nele. Ele saiu do transe na hora. A presença de Deus é que fez a diferença. Não foi um poder especial meu, eu não tenho nenhum poder. Mas ele saiu. Depois, mais tarde, anos depois, eu vi de novo o mesmo olhar de uma moça que alguns anos atrás nós fomos visitar, e essa nos recebeu completamente endemoniada. Até a voz dela era diferente. Nós oramos por ela, e ela não olhava. Isso é uma característica endemoniada, ele não cruza o olhar com o crente, fica olhando para baixo. Nós oramos por ela. O demônio saiu, e ela levantou os olhos e olhou com o mesmo olhar, aquele olhar de alívio, aquele olhar de libertação. Foi uma benção. É assim, não há nenhum poder especial, mas a presença do Espírito Santo em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo, e isso faz toda a diferença. O mundo espiritual sabe disso, e nós deveríamos viver essa verdade. Nós devemos, como templo do Espírito Santo, glorificar a Deus por meio da nossa vida, do nosso corpo, pois o custo da nossa salvação, ele foi muito alto. Nós não podemos menosprezar a ação dele e a sua obra em nossa vida. Custou o sangue de Jesus, e nós devemos retribuir isso sendo um instrumento da presença dele nesse mundo. 1 Coríntios 6:20, que a gente leu no início. Porque fostes comprados por um preço. Esse preço foi o sangue de Jesus. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A presença do Espírito Santo em nós é para a glória de Deus. Amém? Pai, obrigado, porque a Tua palavra, ela nos ensina, ela nos conforta, ela nos edifica, Senhor. E nós pedimos que o Teu Espírito, que já habita em nós, habita em todo aquele que professa o Teu nome e que tenha o conhecimento da Tua presença em suas vidas, possam, Pai, ser esclarecidos, serem motivados, serem fortalecidos, que saiamos daqui na certeza da Tua presença em nós. Fica conosco como igreja, abençoa-nos, ó Pai, que nos dê uma semana de paz, uma semana de poder na Tua presença, que onde quer que estejamos, percebamos, ó Pai, a Tua ação neste mundo, porque a Tua presença estará lá. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Vamos nos colocar em pé para a bênção, para nos despedir.